Agora sim! Troquei a internet. Gente, tudo bem com vocês? Voltamos. Eu vou colocar aqui. Tô escrevendo uma coisinha aqui. Já começo a falar com vocês, tá? Como sempre, a gente espera um pouquinho. E enquanto isso, eu vou colocar um recadinho aqui, tá? Vocês sabem que hoje é uma live solidária, né? Esperando sinceramente que a moda pegue. Oi, Ju! Crisper, tudo bem, gente? Esperando que a live seja uma moda que pegue aí, né? 635. Eu tô colocando um recadinho aqui, tá? Só um pouquinho. Ju! 60, Vanessa, Debias, integradas. Muito bem, olha só, eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa live de hoje, tá? Deixa eu tentar fixar o nosso recadinho aqui. Isso, tá? Então hoje é uma live solidária, nós entramos num consenso profissional para que a gente comece a fazer esse movimento. No fundo, vocês sabem que a gente não ganha nada por fazer live, né? Nós, enquanto profissionais. Mas tenho recebido tanto pedido de doações e de gente que tá precisando de ajuda aí. Já deu 30, né? Eu falei que a cada 30 pessoas que entrassem na live, a gente ia doar uma cesta básica para o pessoal aqui de Maracaju, tá? Inicialmente ajudando a nossa cidade, depois a gente ajuda o restante, tá? E se nós já estamos aqui, por que não fazermos algo para ajudar outras pessoas, tá? Eu coloquei aí uma conta do Sicredi, tudo bonitinho, para aqueles que quiserem, porventura, doarem dinheiro, tá? Eu só peço que qualquer valor, 5, 2, 10, qualquer valor que vocês quiserem doar, eu só peço que vocês avisem quem doou, para que a gente possa falar o nome dessas pessoas, e isso vai ser revertido. Nós temos as irmãs que sabem as famílias que precisam aqui em Maracaju. Eu também sei de muita gente que precisa. A gente está doando bastante, está recebendo bastante alimento para fazer isso, né? Então nós sabemos aonde entregar esse material e talvez vocês nem imaginem, tenham noção de quanta gente que está em situação de não ter absolutamente nada, tá? Então com o dinheiro a gente compra alimento perecível, né? Compra carne, compra frango e leva, e com as doações a gente monta a cesta básica e tudo mais. A cada 30 pessoas que entrarem, eu vou doar, tá? E vocês também podem doar por aqui. Manda, Vanessa, vou doar um saco de arroz, Vanessa. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que me entreguem, tá? Porque eu não tenho como sair buscando por aí. Então a gente coloca aqui o consultório como ponto. E aqueles que puderem doar, então passem aqui, deixem aí a sua doação. Lembrando vocês que 1 litro de óleo é doação, um saco de açúcar é doação, um pacote de café é doação. E que cada um doa alguma coisinha, a gente monta grandes coisas, né? E ontem, não lembro quem que falou, acho que o Thiago Brado falou, né? É melhor ajudar do que ser ajudado, né? E eu espero de verdade que se em algum momento a gente precisar da ajuda, que a gente também tenha essa ajuda, tá? Muitas movimentações estão sendo feitas para que a gente possa suportar esse momento que a gente está vivendo agora. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, ok? Então, funciona assim. Quem quiser doar, escreve aí, eu vou doar tal coisa. Só deixa aqui para mim, mas é importante falar, porque é importante aparecer, sim, tá? Não custa nada. E hoje nós vamos falar sobre como trabalhar com as heranças emocionais. Eu sou apaixonada nesse tema, tá? Porque heranças emocionais justifica divórcios difíceis, tá? Heranças emocionais justifica a nossa dificuldade de lidar com o dinheiro, justifica a nossa dificuldade de amar, justifica as nossas doenças, muitas das nossas doenças, justifica a nossa dificuldade em lidar com os nossos filhos, em ter facilidade com os nossos filhos, em ser mãe, em ser pai, tá?
dificuldades profissionais. Então, olha, quase todos os assuntos da nossa vida, em algum momento, se encaixa em heranças emocionais. Heranças, vocês sabem que é aquilo que nós carregamos de alguém, né? Porém, nós não somos obrigados a carregar, é isso que a gente precisa começar a entender. E o que eu acho bacana? Nos meus atendimentos, eu escuto muitas pessoas falarem, mas a minha mãe era assim, a minha avó era assim, o meu pai era assim, como se isso fosse uma tatuagem, né? Como se isso fosse um carimbo que não fosse mudar de forma alguma. E a ideia da live hoje é como eu trabalho as heranças emocionais. Quer dizer para vocês que isso não é uma live demorada, tá? Isso é uma live rápida, tá? Inclusive vou pegar os bonequinhos, que eu sei que vocês gostam bastante dos bonequinhos, para que a gente olhe para isso. Com certeza absoluta, em algum momento eu já falei disso aqui, né? Mas o que a gente precisa entender é que algumas coisas nós sabemos. Por exemplo, eu sei que os meus pais são separados, eu sei que os meus avós são separados, exemplo hipotético. Eu sei que a minha avó foi infeliz no amor, a minha mãe é infeliz no amor e eu também estou sendo infeliz no amor. Eu sei que o meu bisavô quebrou na lavoura, o meu pai quebrou na lavoura e eu também parece que não dou certo quando se diz trabalho, dinheiro, parece que eu também estou quebrando, né? Então, eu sei, essas são as heranças emocionais que nós temos conhecimento, mas elas são infinitamente menores e pequenas em relação às heranças que nós não temos conhecimento e que são passadas por nós através de memória celular de uma geração para outra. E que você que está aqui na live agora tem a oportunidade de não permitir que, se isso for ruim, isso passe para a sua próxima geração. Quer dizer, temos dentro de nós toda a capacidade de evitar que os nossos filhos recebam essa mesma herança que nós já recebemos em algum momento, entendeu? Mesmo que a gente não tenha conhecimento sobre ela. E aí entra a grande beleza do conhecimento sistêmico, né? Porque nós temos a capacidade de não continuar passando para frente uma herança emocional tecnicamente ruim, mesmo que a gente não a conheça com alguns movimentos, tá? E ao final da live eu quero convidar de novo vocês para que a gente faça um exercício sobre as heranças emocionais. Faz tempo que a gente não faz, né? Então aí no final da live a gente pode fazer um exercício bacana para que a gente olhe para essas heranças emocionais e para que a gente possa fazer uma liberação para aqueles que vêm na frente, que vêm depois de nós, né? A ideia é essa mesmo, que a gente possa liberar os próximos e também nos liberar. Eu quero que vocês entendam assim, a gente não tem noção, eu percebo que não temos, de como a gente vive a nossa vida fazendo as coisas darem muito, muito, muito errado, porque estamos em padrão de repetição e não percebemos. Gastamos muita, muita, muita energia tentando modificar algo que, se não for olhado para as nossas heranças, se não for olhado para trás, se não for olhado para o que já passou, nós não vamos conseguir modificar. Quantas vezes você foi começar um novo negócio, você falou, agora vai dar certo. E você fez um empréstimo, você pegou dinheiro emprestado de alguém, e você fez um monte de movimento e não deu certo, não vai dar certo. É aí que entra o movimento que a gente precisa começar a fazer, né? De entender que enquanto o que não foi visto, o que não foi incluído, o que não foi respeitado, não for visto, nós não damos conta de seguir de forma diferente. Enquanto o sentimento que tem dentro de nós é de ser melhor do que os nossos pais, é de ser melhor do que os nossos avós, é ser melhor do que os nossos bisavós, com arrogância, com prepotência, nós fazemos tal qual, se não pior, costuma fazer pior do que eles fizeram, né?
Por isso que muitas vezes você se vê repetindo o processo exatamente como a sua mãe fez com você, né? Talvez pouquinho melhorado por ter tanto conhecimento, né? Mas você vê aquilo acontecendo, porque a vida te põe no lugar da pessoa que te machucou para que você consiga sentir porque ela te machucou. E essa é a beleza da sistêmica. A beleza da sistêmica é, no lugar do outro, você pode enxergar ele. E quando você enxerga o outro, estar no lugar do outro, então isso faz com que você tenha agora a capacidade de fazer um caminho diferente, nunca melhor. Sim. Oi Zé, quanto tempo, né? Legal, seja bem-vindo aí à live, né? Imagino que você tá numa quarentena brava, né? Então, seja bem-vindo aí, nós estamos falando de herança emocional, tá? Eu vou pegar os bonequinhos para vocês agora pra gente enxergar. Eu acredito que quando a gente olha, a gente consegue, né? Eu sou muito sinestésica, a gente consegue perceber melhor como funciona essa herança, tá? E nós estamos pagando isso, tá? Então, toda dívida que não foi paga antes de nós estamos pagando ela agora, nesse momento. E agora a gente pode pagar, ou a gente pode deixar isso para os nossos próximos. E quando eu falo os nossos próximos, é porque muitos de nós não temos filhos, né? Mas sobrinho, tem irmão, né? Quer dizer, é sistêmico. Não adianta não ter filho para não passar um problema para frente. Você vai passar para qualquer um que estiver em volta de você, tá? Porque isso faz parte do seu sistema, está em você, ok? Como desvincular dessa herança, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre como a gente pode sair da herança. E que parece que é uma coisa tão simples, né? Ai, vamos desvincular dessa herança. Parece que é só olhar e falar, eu não quero mais, né? E não é, tá? Não é. É algo que mexe intimamente com o nosso ego, tá? Então, quando nós temos que sair, nos desvincular, abandonar as heranças emocionais para que a gente possa caminhar na nossa própria estrada, isso mexe muito com o nosso ego. Isso desinfla o nosso ego. Isso deixa a gente pequenininho. Na constelação a gente diz, se coloca pequeno, né? Porque somente pequeno você consegue enxergar os grandes, né? Enquanto você tá grande também, você olha com prepotência. Então, em outras palavras, vai ter que baixar a bolinha, tá? E a gente vai fazer isso aqui hoje, tá bom? Então fiquem aí, se você tá disponível, né? Se você tá disposto. Sei que dói, que machuca um pouquinho, mas talvez seja necessário. E eu não sei se vocês sabem, né? Alguns me conhecem bastante, eu sou bem cética, né? Então eu gosto muito de falar coisas que eu consigo de fato compreender. E nós temos um estudo da biologia que chama epigenética, né? Que mostra que essas heranças são passadas de uma geração para outra através de memória celular, através de estudo científico, tá? Então aqui nós não estamos falando de nenhuma energia que você vai precisar modificar para que você consiga fazer isso. A gente está falando de estudo, de modificar a sua memória celular, de reorganizar, tá? Eu gosto muito de falar que tem diversas estradas na nossa vida. Tem a estrada dos nossos pais, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu avô, da minha avó, do meu chefe, do meu melhor amigo, do meu marido, da minha esposa. Tem estradas na vida. E eu sempre gosto de perguntar, por que caracas você está caminhando na estrada do outro? Tá? Por que você não está caminhando na sua? Tá? Heranças emocionais é você carregando uma bagagem que pertence ao outro por diversos motivos. Dó, julgamento, não aceitação, não concordância do que já foi, não aceitar as atitudes dos meus pais, que já passaram, às vezes eles já até morreram. Não aceitar porque meu irmão, meu pai e meu tio se organizou daquela forma. Não aceitar o que eu não recebi, mas também não pertencia a mim. Julgar de novo, ter dó de novo. Sentimentos adotados.
o meu pai faz mal para minha mãe, aquilo dói em mim, doer, tudo bem, pode doer, mas eu decido carregar aquilo todos os dias da minha vida. E isso é herança familiar. Quando eu decido carregar algo que eu não preciso, quando eu decido, escolho carregar uma bagagem nas minhas costas que não pertence a mim, numa estrada que não é minha e que não traz benefício nenhum, na grande maioria das vezes, simplesmente por acreditar que eu sou maior e melhor do que os que vieram antes de mim. É difícil, né? Ah, tá, mas eu sempre falo que o caminho que te adoece é o mesmo caminho que te leva à cura. Então, o mesmo processo que você usou para adoecer, você vai usar agora para se curar. Se você está na estrada, um exemplo, do seu pai, carregando uma dor que pertence ao seu pai, e isso está te fazendo adoecer, é uma herança emocional que está te levando a um processo de adoecimento, qual é o caminho de volta? É devolver uma bagagem que pertence ao meu pai, voltar no caminho do meu pai, entender, compreender, sentir quais são os passos que o meu pai pisou, para que com um movimento profundo de gratidão eu esteja autorizada a caminhar na minha estrada. Autorizada. O que significa que eu preciso estar liberada para caminhar na minha estrada. E eu tenho a capacidade de fazer uma autoliberação quando eu tenho competência, capacidade de agradecer profundamente cada estrada e cada caminho como ele foi. É fácil? O que vocês acham? É um processo fácil? É um processo fácil olhar para o meu marido e compreender que eu tive um namoro para conhecer ele, para escolher ele, e ainda assim eu escolhi ficar com ele, e agora eu tenho que olhar para essa estrada que eu decidi caminhar junto com ele, e aí? Né? E aí é um movimento, eu vejo você como você é, e eu tomo a decisão de seguir na mesma estrada que você, ou não, eu abandono a sua estrada, carrego só a minha agora, e aí? Né? E isso que a gente vai fazer hoje. Aqui em cima tem uma pergunta. Você pode me dar uma dica, pois tenho uma preocupação muito grande com os meus pais por conta da pandemia. Eles são muito teimosos, não escutam. Adorei. Isso. Tenho uma dica, sim. Tenho 2 dicas, né? Eu tenho até medo de falar isso, tá? Mas eu vou falar. Primeiro, que o que mata a gente é o medo, tá? O vírus mata também? Mata, deve matar, não sei, não matou eu ainda, né? Graças a Deus, a gente espera que não aconteça, tá? Mas o que mata é o medo, tá? Eu sei que é muito pesado falar isso, mas essa preocupação intensa que você tá com seus pais está matando muito mais eles do que o vírus, tá? São teimosos, mas são donos das suas próprias vidas. E você, com muita dificuldade, que eu sei que é difícil, eu também tenho pai e tenho mãe, e se vocês conhecem meu pai, não sei se ele tá na live, mas ele é a pessoa mais teimosa de Maracaju, né? e tá trabalhando, tem mais de 60 anos, é do grupo de risco. Como é para mim acolher a decisão do meu pai de tomar conta da sua própria vida, né? E entender que a vida dele não diz respeito a mim. Quem tem capacidade de decidir se adoece, se morre, se não morre, o que faz, é ele, sozinho, tá? Com a esposa dele, no caso, eles se entendem e ele decide, tá? 90 visualizações, então tem 3 cestas básicas para ser doada, tá? Que é o nosso combinado. Entendeu? Eu sei que é difícil, lógico que eu sei, eu tô dizendo para vocês o que eu sinto na minha pele, né? Não parece que o meu coração gostaria de dizer, pai, você é de risco, querido, fique em casa. Mas eu nem sinto isso, eu nem sinto esse desejo. Porque o responsável pela vida do meu pai é ele, tá? Como é difícil para mim acolher o destino do meu pai e os desejos dele. Agora eu te pergunto, quem sou eu? Na minha pequenez, no meu tamanhico de gente... né? Olha, eu imagino meu pai e a admiração imensa que eu tenho pro meu pai, e aí eu me imagino falando para ele, velho, fica em casa. Você é do grupo de risco, não é pra sair, seu teimoso. Oi? Né? Para onde eu fui? Nesse momento me tornei Paulo Bento, né? O pai do meu pai.
né? Quem sou eu para falar pro meu pai o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer? Ele é responsável pela própria vida, ele segue. Tá? A mim cabe acolher as decisões dele, por mais difícil que seja para você. Agora, se ele fosse meu marido, eu ia falar, fica em casa, velho, porque se você morrer, eu vou ficar viúva quente. E eu vou seguir, né? Daí eu boto o medinho no marido e ele fica. Mas meu marido não é grupo de risco e segue. Tudo bem? Mas a gente precisa compreender isso. E a chance maior fica dos seus filhos adoecer do que os seus pais. Vamos entender por quê? Eu vou pegar os bonequinhos e vou explicar aqui, tá? Vou pegar os bonequinhos. Para que você entenda por que você dá mais capacidade, mais chance para os seus filhos adoecer quando você tem esse medo em relação aos seus pais. Vamos entender. A Tati colocou ali, o que é a live solidária? Participo financeiramente? Não, Tati, é só quem quiser fazer alguma doação, aí faz, tá? Mas é só para quem quiser, tá bom? Não precisa pagar nada para participar. Se você tem o desejo de fazer uma doação, então você faz de qualquer valor ou de qualquer produto para que a gente possa ajudar, ok? Então, olha aqui, vamos lá. Vamos começar, porque aqui estamos falando de herança, tá? E a gente vai começar falando de herança nessa pergunta que foi dada e nós vamos usar esse exemplo aqui, tá? Meu computador tá aqui, deixa eu tirar. Então, aqui tá seu pai, ok? João Paulo participando da nossa live. E aqui tá sua mãe, os velhinhos lá, como diz você, teimosos, né? E aqui tá sua filha, pequenininha, olha que coisa mais linda, né? Sua menininha, seu menininho lá, não sei o que você tem. E aqui tá você, ok? Quem precisa de você? Olha aí pra essa cena. Quem precisa de você? Os seus filhos ou os seus pais? Olha pra cena. Quem precisa de quem aí? Os seus pais fizeram você. Eles não precisam de você, tá? Eles dão conta. Se eles estão querendo fugir de casa, é porque eles dão muito conta de organizar a vida deles. Quando você fica extremamente preocupado com seus pais, cuidando deles, para quem você tá de costa? Para quem você tá de costa aí, consegue perceber? Pro seu filho, não é? O que acontece com o filho quando a mãe dá as costas para ele? Com os seus pais não acontece nada. São grandes e dão conta. Agora, com o seu filho que ficou aqui abandonadinho, esse adoece. Essa é a grandíssima causa de adoecimento nas crianças. Os pais ausentes, cuidando de coisas que eles não deveriam. Então, volte. Aqui é um movimento de papai e mamãe, vocês dão conta, vocês são grandes, vocês são fortes, são vacinados, né? Eu vou cuidar do meu pequenininho, porque ele não dá conta, ele precisa de mim, ok? Então agora os seus pais seguem, tá? Eu sei que tem gente que fica até com raiva de mim quando eu falo isso, né? Mas é o processo, gente. E aqui a gente tá falando de herança, tá? Quando eu fico num profundo movimento de preocupação com os grandes, quando eu faço muito isso, de ficar muito preocupada com os grandes, eu estou falhando com o que precisa de mim. Aí tá o grande segredo das heranças emocionais, tá? E é aí que a gente vai entrar. E se eu não tenho filhos? Perfeito, André, porque se você não tem filhos, aquele bonequinho que eu coloquei representando o filho é o seu trabalho, é o seu dinheiro, tá? É o seu namorado, a sua namorada, os seus cachorros, tá? Então, é tudo que pertence a você. A que cabe as minhas preocupações? Quais são as minhas preocupações? O meu trabalho, os meus filhos, meu sustento, né? São preocupações que cabem a mim, é a minha vida, isso pertence a mim, tá? E eu sou a grande responsável por isso daqui, tudo bem?
ninguém mais, tá? Eu tenho 50% de responsabilidade sobre os meus filhos, Renato tem 50%, certo? Sobre o meu trabalho eu tenho 100%, sobre o meu ganho eu tenho 100%, são responsabilidades minhas. Vamos lembrar que nós não somos abacaxi, tá? Então, quando você está de frente para algo que não pertence a você, significa que você está de costas para algo que pertence a você. Então, vai faltar você. Gente, quando você olha para uma atitude do seu pai e não concorda, você está de frente para o seu pai, então você está de costas para quê? Para o seu dinheiro. Então, você não está disponível para o dinheiro. Como que o dinheiro vai ficar com você se você está cuidando daquilo que você não pode mudar? Tá ficando claro isso para vocês? Porque precisa ficar, a gente tá falando de herança. Heranças que vocês estão carregando que vocês precisam parar de carregar. Porque quando parar de carregar, o dinheiro vem, a abundância vem, o amor vem. Nós precisamos parar de tentar modelar os outros. O outro precisa ser do meu jeito, precisa fazer do jeito que eu quero, precisa se movimentar como eu desejo. Sim? Aqui em cima me parece que tem uma pessoa importante fazendo uma pergunta. Minha mãe. No caso, cuidar em relação a interferir nas decisões, mas a ajuda que damos aos nossos pais. Opa, perfeito. Quando eu ajudo meu pai? Quando o meu pai não tem mais condições de se ajudar ou ser ajudado pela minha mãe, que não é o caso, tá? Porque eles são separados. Mas se os seus pais são casados, e o seu pai adoece, mas a sua mãe tá inteirona, quem cuida dele é ela, não é você. A não ser que ela peça ajuda ou que você observe que tenha necessidade da sua ajuda. O que eu faço quando tem a necessidade da sua ajuda? Eu pergunto. Tá? Mãe, você precisa da minha ajuda? Eu estou à disposição para te ajudar se você precisar. E ela diz não, eu me retiro, tá? Porque tem momentos em que nós precisamos colocar todas as nossas necessidades em stand-by para irmos até os nossos pais fazer algo que agora é necessário, tá? Mas precisa ser necessário. Quantos de nós pegamos os nossos pais e levamos eles para casa e eles não estão precisando e nem querendo, tá? Então nós tiramos o bichinho do ninho dele e tira o bichinho do ninho, ele adoece e morre, tá? Então, eu sei que isso é um assunto longo, mas assim, a gente vai puxando um gancho, vai trazendo outro, né? Sim, claro, mas como sair dessa? Nós vamos sair hoje, tá, Linho? Hoje ainda, não vai demorar, porque eu prometi que a live não era longa, a gente tem aula daqui a pouquinho de Nova Andradina. Então, a gente vai fazer um exercício de como sair, tá? A teoria é que nós carregamos as heranças emocionais dos nossos antepassados, principalmente porque algo precisa ser visto, precisa ser concluído por alguém, tá? Então é uma dor que precisa ser olhada e essa dor é olhada com gratidão, tá? Então vamos simplificar a situação, tá? Nós somos filhos de alguém, que é filho de alguém, que é filho de alguém, né? E isso tem muita história atrás disso, né? Os meus avós têm uma profunda história, o meu pai tem uma profunda história, se une a minha mãe com outra história muito profunda, e tudo isso é passado de uma geração para outra, várias gerações, até que chega até mim. Então tem muita dor e também tem muito amor. Mas como somos pessoas humanamente muito pessimistas, nós tendenciamos a olhar muito mais para os movimentos de dor que são passados, do que para os movimentos de amor, tá? E Bert dizia que a grande liberação vem da gratidão e o prender vem do julgamento e da prepotência, da arrogância. Então, quando eu acredito que sou maior, então eu sou maior, e nesse movimento de ser maior, eu trago toda a força da dor junto comigo. No movimento de julgar, meu pai fez errado, minha mãe fez errado, meu avô não valia nada, minha avó foi embora, nem sei onde que tá, meu avô é insignificante, porque ele não valia nada. Esse movimento de julgamento me põe assim, nos movimentos de profunda dor
que os meus antepassados viveram. Tá? Então, assim, tá? Então, todas as vezes que eu julgo alguém pela qual a vida passou para chegar até mim, eu digo, é insignificante para mim, não vale nada, não fez certo, eu não aceito. Todas as vezes que eu faço isso, eu trago para minha memória celular as profundas dores que aquelas pessoas viveram. Porque a intenção da vida é: vá para o lugar da pessoa que você está julgando. Sinta-se naquele lugar, porque somente naquele lugar você vai conseguir fazer diferente. Você não é bom? Faz diferente, né? Você não é melhor que aquela pessoa? Faz diferente agora. Esse é o movimento do universo, tá? E é esse o movimento que a gente precisa compreender. A vida foi passada por aquela pessoa, passou, chegou até mim. Quando eu olho meu filho, quem eu vejo? Quando eu chego em casa e olho meu filho, eu vejo os meus avós, eu vejo os meus bisavós, eu vejo a minha origem. Tá ali, inteirinha no menino. Depende de mim, da minha movimentação, do que eu vou fazer, que na memória celular do meu filho estejam as lembranças de amor e não de dor. Por que nós insistimos em carregar as memórias de dor impregnadas na gente? Por quê? Porque a gente insiste em desejar que tudo tenha sido diferente. E quando nós ficamos nesse movimento de tem que ser diferente, nós perdemos tempo fazendo diferente agora. A gente não tem capacidade de mudar o que já passou, não rola. Tá? E como eu disse, a gente vai finalizar fazendo um exercício sobre isso, tá? Alguém escreveu: sofri muito com a ausência do meu pai e minha mãe quando criança, até adolescência. Eles não tinham tempo, só trabalhavam e isso afetou muito. E ainda afeta a nossa relação. Thaís, bem-vinda à live. Tá? Porque para você tá aí, tô vendo a sua fotinha, você é adulta. E quando hoje, daqui 3 minutos, fizermos um movimento em que você compreender que absolutamente a única coisa que os seus pais tinham obrigação de te dar a sua vida, e que agora você como adulto pode fazer coisas maravilhosas com ela. E com certeza os seus pais trabalhavam porque eles queriam algo melhor para você, não porque eles eram ruins, né? E olha agora para os seus pais. Coloque os seus avós atrás dos seus pais e responda para mim qual era a capacidade que os seus pais tinham de fazer diferente do que eles fizeram com você. Gente, na época dos meus pais ali, a gente não tinha absolutamente nada de tudo isso que a gente está falando agora. É nada. Nós temos a profunda capacidade de sermos pessoas melhores agora. Quando a minha mãe foi para mim tão boa quanto meu pai. Não, Vanessa, meu pai era maravilhoso, minha mãe era horrível. Então você está dizendo que metade de você era tão horrível quanto sua mãe. Porque 50% de você é a sua mãe, que tem dentro dela a sua avó, que tem dentro dela a sua bisavó, e esse é você. Sim? Eu sei que talvez seja difícil escutar e até compreender, né? Eu entendo. Porém, quero dizer para vocês, sei que tem algumas pessoas que conhecem, inclusive a minha história aí, né? Uma delas mandou um coraçãozinho agora. Sei que tá meu irmão, minha mãe e minha prima e possivelmente outras pessoas que me conhecem aqui na live. Eu só tô dizendo isso para vocês porque eu fiz comigo, tá? Eu jamais faria uma live para falar para vocês algo que eu não senti aqui, que eu não pus na prática e eu sei como funciona, que eu não vi acontecendo comigo, né? Então não tem forma melhor de você aprender que através de um testemunho. Olhe para os seus pais, passe para as gerações posteriores a você lembranças, memórias celulares de amor. Porque de dor o mundo já está cansado. Você dá conta. Os seus pais dão conta de assumir a responsabilidade da ausência deles, de pagar o preço pela ausência deles. E você dá conta de compreender por que eles se ausentaram. Você dá conta.
de compreender, de olhar hoje pro seu pai e compreender por quê, porque ele precisou trabalhar daquele jeito. Foi por você, não foi por mim que tô aqui. Nós precisamos começar a olhar para isso. Nós somos adultos. Quantos de nós estamos perdendo os rins, né? Tendo problemas graves de fígado, estamos tendo problemas profundos na coluna. Quantos de nós estamos adoecendo porque não acolhemos a história dos nossos ancestrais, porque não olhamos, porque é muito, muito, muito fácil olhar para minha avó, que foi uma coitadinha, e o meu avô foi ruim. Aonde você estava nesse relacionamento? Conta para mim. Quando o seu avô e a sua avó estavam juntos, aonde você estava? Porque se você não estava lá, meu querido, se você não estava lá, minha querida, você não sabe a história verdadeira. Pare de julgar. Qual é a verdade que eu sei sobre o relacionamento dos meus avós? A verdade que me foi contada por quem? Porque doeu naquela pessoa? Ela contou a versão dos dois? Ela contou a realidade? Ou ela contou a dor que ela sentia? Gente, comecem a fazer esse movimento. Os seus pais brigavam, sua mãe vinha e reclamava do seu pai, você está com raiva do seu pai? Qual é a verdade que você tem? A verdade que você tem é uma herança emocional que você está carregando todos os dias na sua vida. Pra quê? Né? Sempre se pergunta qual é a verdade que tem por trás disso. Qual é a verdade que tem por trás do que está sendo contado? Eu não sei, mas eu acolho as duas histórias como são. Eu fecho os meus olhos, trago os meus pais e digo: só vocês sabem o que viveram ali. Eu sou adulta e agora eu decido viver diferente. Não melhor do que vocês, mas diferente. Melhor eu não posso ser. Eu não tenho essa capacidade. Não tenho absolutamente nenhuma capacidade de ser melhor do que os meus pais. Não posso fazer isso. Porque daí eu estaria dizendo que eu, inteirinha, na minha totalidade, sou ruim, né? Porque afinal sou feita por eles. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Crenças limitantes, legal, hein? De nossa aula de hoje. Lavandradina. O zumbido no ouvido, parece que é a terceira ou quarta pessoa que está perguntando. Zumbido é fase ativa, para quem entende de fase ativa, tá? Significa que você não aguenta mais ouvir alguma coisa ou que você está num desejo profundo de ouvir algo que uma determinada pessoa não te fala, tá? Então, quando passar, vai te dar uma dorzinha de ouvido. Mandar um beijo pra galera de Vinhema, pra galera de Nova Andradina. Ai, Miguel, não esquece que você tem aula daqui a pouquinho, viu? Avisa aí a bonitinha que nós temos aula hoje, tá? Nós vamos fazer um exercício hoje, tá? Um exercício que eu gosto muito de fazer, nunca fiz online, tá? Pro pessoal de Dourados, mandar um beijo pra minha mãe, meu pai e pra você, tá bom? Aqui tem uma pergunta, Vá. E quando o seu esposo foi criado pelos seus avós? Pois os pais eram separados e nunca deram afeto, né? Ai, gente. Dureza, né? Vou repetir, tá? Afeto é extra. Um beijo, cunhada. Maravilhosa, tá? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil compreender. Mas eu quero que vocês venham hoje pra mim no presente, tá? Venham pro presente para mim. No presente ainda te falta o afeto dos seus pais? Se são vivos, vai até eles buscar. Ou vai esperar morrer e ficar lá no caixão, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Né? Se são vivos, vão buscar. Né? Se são falecidos, conecte com seus pais. A frase é: eu sinto muito pelo afeto que vocês não tiveram do pai de vocês e por isso você não pôde transmitir para mim. Pai, mãe, te agradeço profundamente por você me autorizar ser criado com o afeto de outras pessoas, já que vocês não iam conseguir dar, que são pais adotivos ou são os meus avós. Eu agradeço profundamente por vocês terem me autorizado a receber afeto de outras pessoas, já que isso era muito pesado para vocês. Tá? Que forte, né? Vamos fazer um exercício? Quem aí tá disposto?
Então é o seguinte, mandando um beijo pra Fran, pro pessoal de Dourados. Tô me sentindo Zé, Neto e Cristiano antes, eu não tô bebendo. A live é solidária porque vocês podem fazer doações, tá? Vi que a Kelly doou agora alimento ali. Então, se vocês puderem fazer doações de alimento, produto de limpeza, produto de higiene pessoal, quem for de Maracaju, deixa aqui no consultório pra mim, ou quem for de perto de casa que eu puder ir buscar. E quem quiser doar algum valor em dinheiro para que a gente possa comprar o valor que for doado em dinheiro, nós vamos comprar alimentos perecíveis, tá? Carne, frango e fazer a doação, porque o que a gente tem muito é família que tá necessitando, tá? Então vocês podem doar depois, vocês só mandem pra mim que vão doar, não precisa dizer quanto, tá? Só se quiserem, que vão doar, deposita na conta, todo o dinheiro que entrar aí de doação já vai ser revertido, já tem gente esperando aí, tá? Então por isso é uma live solidária e eu tinha combinado que a cada 30 pessoas que estivesse assistindo a live eu ia doar uma cesta básica e nós já temos aí 105 pessoas, então pelo menos 3 já estão sendo doadas, ok? Temos grande dificuldade de dar abraço e beijo, tem uma comunicação muito difícil e agressiva. Pode dar dica? Posso. Quem eram as pessoas agressivas da sua família que você tem extrema dificuldade em aceitar como foram ou como são, né? Você vai precisar aceitar essas pessoas na sua vida, que daí você não vai mais precisar carregar uma dor que pertence a elas, que é a agressividade, tá bom? Aí, Tati, gente, essa mulher é a mulher do floral, tá? Não percam a oportunidade aí de consultarem-se com a Tati, ela tá fazendo consultas online, tá? E ela é maravilhosa, eu uso o floral que ela passou pra mim até hoje sem parar. Ok? Vamos fazer um exercício? É um exercício bem legal, tá? Quem tá disposto aí? É bem rapidinho o exercício, não se esqueçam de doar o quanto puderem, pode doar depois, só me avisar no direct, vou doar, tá? Lembrem-se que 1 quilo de farinha é um alimento que tá faltando para muita gente e que graças a Deus não está faltando para você, tá? Edio, obrigada, viu? Vamos lá, nós vamos fazer um exercício simples e que tem profundo poder de cura, tá? Então, vou esperar vocês dizerem eu. Peço que vocês coloquem o telefone em um lugar que vocês possam me ouvir, porque vocês não vão poder me ver, ok? E eu sei que muita gente passa pela live, passa e sai. Quando finaliza a live, mostra quantas pessoas assistiram e vai ser a quantidade de cestas básicas que aqui eu vou doar. Ai, Tati, obrigada! Tá aí a conta, tá? Quem precisar da conta da caixa depois, me fala. Vamos lá? Peço que vocês deixem o telefone em um lugar que vocês possam me ouvir. Thaís e Magrelo. Hoje é o dia de vocês comigo, hein? Vou tomar porra de mim. Até de noite. Peço que agora vocês deixem o celular, fechem os olhos de vocês e escutem a minha voz, tá? Respirem profundamente. Eu vou montar uma cena de profunda cura na mente de vocês. Então, fechem os olhos de vocês, sentem-se em um lugar confortável. Respirem profundamente. Quero que montem. Com certeza vocês já assistiram filmes de guerra. Quero que vocês montem um cenário de guerra, em que vocês estão escondidos atrás de uma pequena muralha de proteção. Uma muralha que pode ser feita com sacos, talvez seja um muro verdadeiro. Quero que vocês estejam escondidos, quietinhos ali atrás desse muro. Ali com vocês estão todos aqueles e tudo aquilo que pertence a vocês. Então, atrás dessa muralha, vocês põem os filhos de vocês,
Podem colocar os cônjuges de vocês, coloquem o trabalho, as empresas, o dinheiro de vocês, está tudo protegido atrás dessa muralha. E desse lugar que vocês estão vendo uma guerra acontecer. Ali, bem na frente dos olhos de vocês, estão os pais de vocês, os avós, os bisavós, até onde vocês conseguem ir. Conseguem ir até a origem, em que vocês estão vendo italianos, portugueses, alemães. Quantos familiares de vocês veem nessa guerra acontecendo? É uma profunda guerra, é um cenário de guerra. Olha quanta dor. Olhe para todas as dores que o sistema de vocês viveram. Traições, perdas financeiras, injustiças familiares, separações, abortos, assassinatos. Olhem, tudo isso acontece bem na frente dos olhos de vocês. E nesse momento, vocês respirem profundamente, olhem para tudo isso e digam: eu vejo a dor de todos vocês. Eu vejo toda a dor que vocês viveram aí. E eu sinto muito por tudo isso. Eu sinto muito por toda a dor que foi vivida aí. Eu agradeço por vocês permitirem que eu sobrevivesse a toda essa guerra. Eu sobrevivi. Eu sou grande e eu dou conta agora. Quando conseguirem dizer essas frases, podem então olhar para os filhos de vocês que estão profundamente protegidos por essa barreira. Olhe para o dinheiro de vocês. Vejam quantos dos familiares de vocês viveram uma verdadeira guerra para que você pudesse estar protegido agora. Diga aos filhos de vocês, aos trabalhos de vocês, aos amores de vocês: eu cuido de vocês agora. Vocês pertencem a mim e para vocês eu dou conta. Vejam como fica a cena de vocês, em que a guerra acaba e você está com aqueles que pertencem a você, num lugar de muita paz, de muito amor. O seu coração está profundamente agradecido por todos aqueles que viveram uma guerra por você. Então respirem profundamente, podem ir abrindo os olhos, vão contando para mim qual é a sensação de sentir que agora vocês estão liberados com profunda gratidão para poderem fazer novas heranças familiares, para que vocês possam fazer profundas heranças familiares novas agora na vida de todos os filhos de vocês, na vida dos amores de vocês. Agradeçam aqueles que já partiram, agradeçam aqueles que viveram uma guerra para que você pudesse estar vivo agora. Tem muito mais coisa que a gente pode fazer. A gente tem pouco tempo. Como estão? Poderíamos ficar aqui até amanhã falando de heranças emocionais, tá? Mas não se esqueçam em nenhum momento da vida de vocês. Nós temos muita herança de amor. Por que carregar tanta herança de dor? Né? Para que passar para frente tanta herança de dor?
Vamos passar a herança de amor, a gente tem capacidade. Vamos acolher as coisas como foram. Eu fiquei brincando com os bonequinhos e olha o que eu fiz. Quero saber quem da live que é isso aqui agora. Uma mãe brincando com uma menininha, ó. Que coisa mais linda. Quem será que terminou a cena assim? A cena do exercício desse jeito? Que gostoso, né? Faltam pouquíssimos minutos para o Instagram na gente, né? Essa live fica gravada. Quero dizer para vocês que aqueles que doarem serão muito, 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 vai ser de grande valia, tá? Eu aqui, pelo número de pessoas da live, também vou fazer a minha doação, além daquela que a gente já tem tentado fazer todos os dias, tá? Ai, tia Zelinda. Gente, tem mais gente da minha família, apesar que o meu sistema é imenso, né? Então, quero agradecer profundamente aos meus familiares que estão aqui, se fazendo presente aqui, né? Quero dizer para vocês, da minha família que tá aí, que vocês têm um pedacinho em cada conquista minha, porque o sangue que corre em mim, corre em vocês. Vem de vocês. E eu recebo profundamente todo o amor que vem das heranças emocionais da minha família que tá presente na live, tá? Tá acabando. A gente tem live de novo na terça-feira que vem, tá? Essa semana não, vai ser na segunda, porque a gente vai começar com a turma de Maracaju, que começa amanhã, graças a Deus, tá? Vai dar tudo certo. Eu não consegui acompanhar, todo mundo falou que vai doar, só mandar pra mim depois, tá? Se for em valor, só avisar que doou, jogar na conta, e se for em alimento, se forem dourados, deixa lá na minha mãe, pede o endereço pra mim. E se for aqui em Maracaju, deixa aqui no consultório pra gente, eu recebi bastante coisa hoje, tá? Lília, o horário das nossas lives é sempre 17h15, tá? Também te amo, minha amiga. Eu que agradeço vocês que participaram hoje. A live fica salva, ela vai pro Facebook e ela vai pro YouTube daqui a pouquinho, tá? O pessoal de Nova Andradina que está online, vejo vocês às 19h30 na nossa aula de crenças limitantes. Hoje vai ser bem legal, tá bom? Um beijão pra todos vocês. Até terça-feira que vem, gente. Brigadão, tá?